Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos, que Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que possam e quiserem, colocam um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nosso irmão Irandi, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Boa noite a todos. Esta leitura é o extrato de uma mensagem que foi publicada em 2018 pelo Centro Espírita Batuíra de Ribeirão Preto, pela uma trabalhadora que agora já é desencarnada, Leda de Almeida Rezende Ebner. E diz o seguinte: divulgar aos interessados ou aos necessitados os princípios espíritas é dever dos que perceberam o valor das suas respostas aos problemas da vida, à justiça e à sabedoria do Pai. Mas que essa divulgação seja feita apenas aos que demonstrem algum interesse, visto que muitos ainda não estão preparados para essas verdades, por não haverem desenvolvido um certo grau de sensibilidade que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa que independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento no sentido especial do espírito encarnado. Todos os filhos de Deus que compõem a humanidade da Terra, um dia se renderão voluntariamente às verdades divinas e respeitarão as escolhas de cada um. E isto é compreender Deus, que respeita o livre-arbítrio de cada um, porque sabe que suas leis sábias e misericordiosas os levarão ao destino de perfeição e felicidade. Neste momento, nós elevamos os nossos pensamentos a Jesus, nosso divino mestre amigo, à equipe espiritual deste trabalho, para agradecer mais esta oportunidade de realizarmos o Evangelho no Lar, junto com todos esses nossos companheiros que estão nos ouvindo nesta noite. Que a sua luz, Mestre Jesus, se derrame sobre os seus lares, sobre cada um, para que tenham muita serenidade e equilíbrio durante a trajetória da sua vida. Que o Senhor possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Irandi. Já harmonizados e com a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Itens 8, 9 e 10. Não vades ter com os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ana Maria, vamos trazer o que é gentio e samaritano aqui nesta parte. Na tradução cristã da Bíblia, a palavra gentio designa um não-hebreu. Os hebreus estabeleciam uma divisão entre o povo, que definiam como eleito por Deus, e os gentios, posteriormente denominados de pagãos. Os samaritanos são israelitas sanguíneos, ou seja, hebreus legítimos da linhagem de Abraão. Adoravam o mesmo Deus dos judeus, mas não aceitavam as mesmas escrituras, a não ser os 5 primeiros livros do Pentateuco de Moisés. Os samaritanos originalmente eram os habitantes da Samaria, cidade fundada por Omri, rei de Israel, para ser a capital do Reino do Norte, conforme relatado em 1 Reis, capítulo 16, versículo 24. Irandi, ao ler pela primeira vez esse trecho do Evangelho, eu não entendi porque Jesus pede aos apóstolos
para não procurarem pelos gentios. Eu pensei assim que esses também precisavam saber a boa nova. Mas então, ao continuar a leitura, e é por isso, que precisamos ler com muita atenção o Evangelho, é que compreendi melhor o que o mestre estava ensinando. Os apóstolos, que estavam iniciando ali o seu aprendizado, eles deveriam começar pelo seu povo, pois eles já acreditavam no Deus único e estavam à espera do Messias. Verdade, já estavam esperando mesmo o Messias, Ondina. Dando sequência à leitura do Evangelho, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus 10, de 5 a 7. Aqui, Jesus ele pede para os apóstolos buscarem as ovelhas perdidas. Jesus quer que os apóstolos busquem os que acreditavam em Deus, mas estavam se desviando do caminho. Ele pede para anunciar o reino de Deus que havia chegado na terra e que eles guardavam há muito tempo esse reino que vinha para acalmar os corações, trazendo esperança e paz aos seus espíritos. Essa passagem nos ensina sobre a importância de focar nas pessoas que mais precisam de ajuda e orientação espiritual. E assim, ao focar, temos um impacto importante em suas vidas, mostrando-lhe a esperança e a possibilidade que existem quando se abre o coração para Deus. Verdade, Fernanda. Mostra a preocupação de Jesus em socorrer, em buscar cada pessoa que estivesse em condições de receber e entender suas palavras. E os judeus eram o povo preparado para tal. Ele pretendia que os discípulos semeassem em cada coração a chama da Boa Nova, dando a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes que apresentassem essas ideias aos gentios, que ainda não estavam preparados para receber esses ensinamentos. Então, eu dando sequência à leitura do Evangelho, item 9, em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscreve ao povo judeu, mas que abrange a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Pois é, Ana Maris, nós percebemos aqui a estratégia perfeita da missão de Jesus. Ele se apresenta ao seu povo, o povo judeu, o povo escolhido para semear a boa nova. Povo ao qual Moisés já havia trazido a lei de Deus. Era um povo ainda muito rude, mas que tinha na sua história a presença de Deus. Então, com esse povo, era muito mais fácil levar os seus ensinamentos. E foi esse povo que, mesmo com dificuldade, fez com que o cristianismo florescesse. Concordo, Irandi. Às vezes as pessoas não estão preparadas, então a gente tem que fazer primeiro o trabalho com quem já tem uma noção para poder seguir em frente, Dando sequência à leitura do Evangelho, com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer. E os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel. Isso é, ide semear em terreno já arroteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Então, Ana Maris, aqui fica bem claro os ensinamentos de Jesus. Todos merecem a verdade.
mas cabe a uns um trabalho mais árduo de preparação. Para sermos educadores ou pregadores, faz-se necessário muito aprendizado. Mas para falarmos do reino de Deus, é preciso algo mais. É preciso ter fé. Acreditar no Deus do impossível, naquilo que não vemos, mas temos a certeza que está ali. É isso mesmo, Andina. Jesus, com admirável prudência, começa a dar instruções sobre como apresentar esse conhecimento a todos, de maneira gradual, por meio de parábolas. Não porque quisesse pôr a lâmpada debaixo do alqueire, mas sim liberando gradualmente os ensinamentos em momentos oportunos, de acordo com a evolução do pessoal ali encarnadas. Já aqueles que não acreditavam no Deus único, não era prudente enviar os discípulos a eles naquele momento. Nada ouviriam, como não deram importância alguma os que ouviam. Como comprova a história do cristianismo, Jesus sabia que só mais tarde, com auxílio da transformação do ser através da dor, eles iriam começar a entender e aceitar as verdades que ele trouxe. O que se deu através de Paulo, que é chamado o apóstolo dos gentios. Um exemplo, nós espíritas não devemos entrar em debate sobre os conceitos aceitos por nós e por outros não. Por mais óbvio que seja, não devemos nunca tentar incutir em alguém um conhecimento que ele não aceita. O tempo há de agir para que todos encontremos o caminho. Exato. Isso é uma questão de respeito, né? Sim. Uma questão da gente respeitar a pessoa. Sim. Né? Não ficar tentando arrastar para dentro do que nós acreditamos. Iradi, já escutei amigos, inclusive, que a gente deveria fazer mais isso, né? Trazer, difundir, mas isso é feito gradualmente, né? O plano espiritual já diz que a palavra chega quando a pessoa está preparada para receber. Então, a gente tem que ter fé nisso. Dando sequência à leitura do Evangelho, 10. Estas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo, os incrédulos, sistemáticos, os zombadores, obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Pois é, né, Ana Maris? Quem de nós ainda não ouviu, mesmo de um cristão, que a doutrina espírita é coisa do diabo? Imaginem os apóstolos falando de Deus e de Jesus para quem não acreditava neles. Isso era tarefa para os mais capacitados. Tanto é que foi Jesus a ter com a mulher em Samaria. Assim é também na doutrina espírita. Temos que contar com aqueles que vieram antes de nós e aprender com eles. E assim também levarmos a todos a palavra, sem exceção. E eu queria dar um exemplo aqui. Todos os domingos é o dia que aqui na nossa casa a gente faz o Evangelho no Lar. Domingo às 19 horas. E a minha filha mais nova sempre convida os amigos para passar o final de semana ou domingo aqui em casa. Só que eles moram num bairro mais distante, eu que levo e eu que busco. E no último domingo eu disse para os meninos assim, eles estavam jogando e estavam muito animados. Falei, olha, vocês têm duas opções, liguem aí para suas mães, ou eu levo vocês até 5 horas, ou eu tenho que levar vocês só após as 19. Porque aqui a gente faz o Evangelho no Lar todo domingo e isso é um compromisso que a gente tem. Mas se for atrasar,
vocês me avisam que a gente já vai. Não, pode ficar, e foram ficando, né? Então, às 19 horas, para minha surpresa, sentou todos na minha mesa. E eles são, assim, na faixa de 14 anos, né? Que é a idade da minha filha. Então, foi um evangelho diferente. A gente segue aqui o evangelho, né? Porque como as minhas filhas estão aprendendo, então eu vou seguir. Nesse dia eu não segui. Eu expliquei para aquelas crianças que estavam aqui o que é, né, a doutrina que nós seguimos e por que nós seguimos. Aqui a maioria é evangélica ou católica, né, na cidade. E com muito respeito, eu falei com eles, olha, nós somos cristãos, nós amamos Jesus. E trouxe de forma leve o que é a nossa doutrina, né? Que é aquilo que Jesus mostrou no domingo, né? Na ressurreição, que ele estava vivo e que nós estamos todos vivos, somos espíritos eternos. Não aprofundei muito, eram crianças e também, né, não queria assustar, depois chegavam os pais lá e não deixava vir mais, né, a gente não sabe como é que é. Mas eu acho que é assim que devemos fazer, né, aos pouquinhos, esclarecendo, para que o mundo fique mais fácil, né, até mesmo para essas crianças amanhã poderem buscar essas respostas e saber aonde buscar. Então, eu queria deixar para vocês esse exemplo aqui da minha casa. Onde, na época de Jesus, a educação era restrita aos homens, e assim mesmo, poucos deles tinham acesso. Nas aldeias pequenas, o povo seguia o que seus chefes colocavam como verdade. Poucos questionavam e tinham até medo de expor. Hoje já não temos mais barreira para o nosso pensamento, e mesmo colocarmos nossa opinião diretamente ao público. Mas, infelizmente, ainda temos espíritos que insistem em ideias antiquadas, erradas, por medo de que não conhece. Verdade, Fernanda, verdade. O medo é o que trava muitas coisas, né? Dando sequência à leitura do Evangelho, que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer adeptos entre os de boa vontade, entre os que desejem luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar a sua conversão. Então, Ana Maris, que essa instrução de Jesus sirva então de exemplo para todos nós. Nada de sairmos tentando trazer para as fileiras espíritas pessoas que têm uma convicção onde estão, ou mesmo aqueles que não acreditam em nada. Se não aceitam, não querem ouvir, deve-se respeitar a posição deles. O respeito à condição individual de cada irmão é caridade. Aliás, não é do interesse do espiritismo que as pessoas se tornem espíritas, mas sim homens e mulheres de bem, que pratiquem sua religião com amor, benevolência, indulgência e perdão, como nos ensinou o Cristo. Os princípios da doutrina espírita que esposamos, esses chegarão àqueles que já estão preparados para aceitá-lo. E vai chegar a todos. Mas que aqueles que chegarem, né, venham de coração para aprender e aplicar o amor em suas vidas e na dos outros. Sabe, Irandi, eu nasci em uma família que já tinha uma base espírita. Eu não sei se já comentei com vocês aqui, mas o meu avô, por parte de mãe, ele, antes de se casar com a minha avó, ele foi seminarista. Mas parece que, né, descobriram lá no seminário que ele não tinha vocação. Ele saiu do seminário
conheceu minha avó, casou, tudo em alguns meses. E aos 40 anos ele se converteu ao espiritismo e as reuniões eram na casa dele. Então eu participo desde nova desses encontros. E eu sempre acreditei na reencarnação, pois não conseguia encontrar respostas para tantas dúvidas em outro lugar. Foi muito mais fácil para mim compreender o espiritismo, principalmente após iniciar os estudos sistematizados no Lar Ismael. Eu compreendo que para aqueles que foram doutrinados de forma diferente da minha, seja mais difícil essa compreensão. Mas nos dias atuais, é cada vez mais crescente que as pessoas se tornem espíritas porque encontram as respostas e o consolo de qual tanto necessitam, não é? É verdade, verdade mesmo. Dando sequência à leitura do Evangelho, mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejem ver claro do que a um só que se compraza na treva, porque assim, procedendo, em maior proporção, se aumentará o número dos sustentadores da causa. Olha aqui, novamente, uma instrução muito importante que Jesus nos dá. Ele deseja que aquele que ouvir o Evangelho entenda e siga verdadeiramente de coração e que saia a fazer a caridade desinteressadamente como verdadeiro cristão. Porque os que dizem Senhor, Senhor, da boca para fora, não tiveram seus olhos abertos, e esses não encontrarão o reino de Deus. Uma lição importante, não é? Não é a quantidade que interessa a Jesus, mas a qualidade que o ensinamento vai despertar. Aquele que vem de boa vontade, que entende a sua mensagem, faça desabrochar a fé em seu coração. Jesus nos fala diretamente e sabe que a semente vai germinar, mas nos permite ter o tempo de amadurecimento. Nada depressa, mas semear a boa semente sempre. Exatamente. Dando sequência à leitura do Evangelho, deixar tranquilo os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. É nós querermos trazer todo mundo para a nossa religião, não é? Não é bem isso, né? Então, Irandir, a transformação de Paulo é um poderoso lembrete do impacto que uma experiência espiritual pode ter na vida de alguém. Assim como ele passou de perseguidor dos cristãos para um dos maiores apóstolos do cristianismo, também podemos ver mudanças significativas nas vidas das pessoas quando elas se abrem por uma nova possibilidade, através da fé em Deus. A gente tem que aceitar, né, Ana Maris, que cada um tem o seu tempo por entendimento. Exatamente. E essa história de querer trazer todos para a nossa religião é por egoísmo da nossa parte. Hoje eu já consigo aceitar e respeitar as diferenças das religiões. E só que nem sempre foi assim. E teve um fato engraçado essa semana. Eu estava conversando com uma amiga que ela é espírita e ela vai participar de um retiro, ela estava me contando. Aí vieram perguntar para ela se esse retiro não era da Igreja Católica. Na hora que ela me contou, aí eu pensei assim, qual que é o problema de que religião que é esse encontro que ela vai participar? Se é para falar de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, não importa a religião. Temos que estar todos abertos às palavras do nosso mestre. E temos que saber que isso que a Undina falou é pura verdade. Cada um tem o seu tempo. Exatamente, exatamente. Dando sequência à leitura do Evangelho, chegar-lhes a vez. Quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente, repetida ao seu derredor, aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia, e não por pressão de outrem. Depois, há ideias
que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado, pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras, em virtude de um cultivo demasiado intenso. Então, Ana Maris, tudo tem o seu tempo certo. Se a semente germinar fora da época, ela morrerá antes de dar o fruto. Foi difícil para mim entender isso. Eu queria na época que todos seguissem o mesmo caminho. Para mim foi difícil entender isso. É verdade, Randi, mas a gente quer isso pelo bem, né, dos nossos irmãos sofredores. Quantas dúvidas, quantas perguntas sem respostas. Ah, se todos soubessem a verdade, o quão justo e amoroso é o nosso Pai, não é mesmo? Ai, principalmente quando é na família, né, Jandir? A gente espera que todos, né, acompanhem o que a gente está falando tanto dentro de casa, mas até dentro de casa a gente tem que ter o respeito e saber esperar o momento deles. Dando sequência à leitura do Evangelho, na época de Jesus e em consequência das ideias acanhadas e materiais, então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem barreiras, tem o seu foco em toda parte, em todos os homens. São irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como no paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. O Evangelho diz que os ensinamentos de Jesus devem ser seguidos por todos os adeptos e divulgadores do Espiritismo, pois são essas ideias novas e sábias que estão modificando o mundo e o jeito que o vemos. Os homens devem transmitir aos seus familiares, amigos, a fim de que eles também se beneficiem das mesmas alegrias. Sim, para mim foi uma alegria saber o porquê de tantas as coisas. Entretanto, nós não podemos esquecer do respeito devido aos seus direitos de escolha, do direito de escolha de todos os outros, do livre-arbítrio de cada um. Assim, devemos respeitar aos que não concordam com essas ideias, continuando seus estudos, sua prática evangélica no dia a dia, demonstrando em atitudes o quanto se beneficiou com os ensinamentos espíritas e, principalmente, dando o exemplo. Podemos divulgar os ensinamentos da doutrina aos que demonstrem interesse em conhecer ou aos que estejam passando por dificuldades sem entendê-las, mas respeitar suas decisões e aceitá-las ou não é dever do espírita. E como espírita devemos respeitar todas as religiões e suas práticas. Cada um está em um estágio de evolução e estamos todos juntos nessa jornada. E como fala aqui mesmo na leitura desse evangelho, né? Vai ter um tempo que todos vão compreender. Vai chegar o momento de cada um. E a gente tem que estar preparado para abrir os braços para eles. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso evangelho, mais um evangelho, e foi muito esclarecedor. Gostei muito de fazer esse evangelho. E vou pedir à nossa irmã Fernanda que faça a prece final e a fluidificação das águas. Vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Mestre Jesus que possamos
tentar colocar em prática os ensinamentos que foram feitos hoje. Eu agradeço por essa mensagem, por esse estudo que tanto nos ensina. Agradeço também a equipe espiritual que nos assiste e peço que fluidifiquem nossas águas, com o remédio necessário a cada um de nós. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares, lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael, no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de amor. Que Jesus os abençoe e até a próxima segunda-feira, às 18 horas.